Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança apresenta O Segredo dos Laços de Família. O Segredo dos Laços de Família. Vamos mergulhar nas profundezas da doutrina espírita para trazer luz, reflexão e consolo aos nossos corações. Vamos falar de um tema que toca a todos nós de maneira muito especial: os laços de família. Quem nunca se perguntou por que nascemos em uma determinada família? Por que enfrentamos desafios com pais, filhos, irmãos ou cônjuges? Será que essas relações são apenas fruto do acaso ou há algo maior por trás delas? No Espiritismo, encontramos respostas que vão além do que os olhos podem ver. Elas nos levam a compreender que os laços de família não são apenas físicos, mas espirituais, tecidos ao longo de muitas existências. Para explorar esse tema, vamos nos basear em um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, mais precisamente o capítulo 14, que trata de honrar pai e mãe, com destaque para a instrução dos espíritos chamada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, ditada por Santo Agostinho em Paris no ano de 1862. Prepare seu coração, porque essa jornada vai nos levar a refletir sobre amor, gratidão, aprendizado e redenção. O que são os laços de família no Espiritismo? Antes de mergulharmos no texto de Santo Agostinho, precisamos entender o que o Espiritismo nos ensina sobre os laços de família. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos apresenta uma visão revolucionária. A família não é apenas um grupo de pessoas unidas pelo sangue ou pela convivência. Ela é, acima de tudo, uma reunião de espíritos que se encontram com um propósito divino. Esses propósitos podem ser de amor, de aprendizado, de reparação ou até de desafios que nos ajudam a crescer. No capítulo 4 do mesmo livro, intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se Não Nascer de Novo, Kardec explica como a reencarnação é a chave para compreender essas relações. Ele diz que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. O que isso significa? Que se acreditássemos que temos apenas uma vida, as relações familiares poderiam parecer frágeis, temporárias, limitadas a poucos anos na Terra. Mas, com a reencarnação, percebemos que essas ligações atravessam o tempo, conectando-nos com pessoas com quem já compartilhamos outras vidas, seja como amigos, inimigos, pais, filhos ou irmãos. Pense nisso. Aquela mãe que hoje te cuida com tanto carinho pode ter sido em outra existência uma amiga que você ajudou em um momento difícil. Ou aquele filho que às vezes te desafia com sua rebeldia pode estar aqui para te ensinar a paciência, algo que talvez você deva a ele de um passado distante. Os laços de família no Espiritismo são como fios de uma grande tapeçaria espiritual, costurada pela justiça divina e pelo amor de Deus. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, nos remete a um dos mandamentos mais conhecidos da tradição cristã, presente no Decálogo de Moisés e reforçado por Jesus em seus ensinamentos. Mas o Espiritismo amplia essa ideia, dando-lhe um sentido mais profundo. Honrar pai e mãe não é apenas obedecer ou respeitar durante a vida terrena. É reconhecer que essas figuras, muitas vezes imperfeitas como todos nós, foram escolhidas por Deus para serem nossos guias, nossos espelhos e, em muitos casos, nossos desafios. O capítulo começa falando da piedade filial, que é o dever de amar e respeitar os pais. Mesmo quando eles erram, Kardec nos lembra que os pais são humanos, sujeitos a falhas, mas que, ainda assim, têm um papel sagrado na nossa jornada. Ele cita as palavras de Jesus quando o Mestre responde que sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui já percebemos uma distinção entre a parentela corporal, baseada no sangue, e a parentela espiritual, baseada em afinidades de alma. Mas o ponto alto do capítulo, e o que vamos explorar em detalhes, é o item 9,
a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa instrução, ditada por Santo Agostinho, nos convida a olhar para um aspecto doloroso, mas muito comum nas relações familiares: a ingratidão. Quantas vezes vemos filhos que se afastam dos pais, que os criticam duramente, ou que esquecem tudo o que receberam? E por outro lado, quantas vezes os pais também falham em compreender os filhos? Vamos analisar isso mais de perto. Santo Agostinho, um dos grandes pensadores da história e um espírito elevado que colaborou com Kardec, nos traz uma reflexão poderosa sobre a ingratidão. Ele começa nos lembrando que os laços de família não são obra do acaso. Em suas palavras, transmitidas por um médium em 1862, ele diz que os filhos não são dados aos pais por um efeito do acaso, mas segundo os desígnios da providência. Isso significa que cada filho que chega a uma família traz consigo uma missão, um propósito, seja para ensinar, para aprender ou para reparar algo do passado. Mas então por que a ingratidão aparece? Agostinho explica que muitas vezes os filhos não percebem o valor dos pais porque ainda estão presos às suas próprias imperfeições. Ele nos diz que o espírito do filho, em sua imaturidade ou em seu orgulho, pode não reconhecer o sacrifício dos pais. Isso é algo que vemos todos os dias. Um filho que reclama da rigidez do pai, sem entender que aquele rigor era uma forma de protegê-lo. Ou uma filha que se afasta da mãe por pequenas desavenças, sem enxergar o amor por trás de cada gesto. Por outro lado, Agostinho também aponta que os pais têm sua parcela de responsabilidade. Ele nos alerta que os pais, por vezes, esquecem que foram eles próprios filhos em outras vidas e que também cometeram erros. Aqui está a beleza do Espiritismo. Ele nos tira do julgamento e nos coloca no caminho da compreensão. A ingratidão não é apenas um defeito dos filhos. Ela pode ser o reflexo de um desencontro espiritual, de um aprendizado que ainda não foi concluído. A história de Ana e seu filho Pedro. Para ilustrar isso, imagine a história de Ana, uma mãe dedicada, que criou seu filho Pedro sozinha, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Pedro, ao crescer, tornou-se um jovem bem-sucedido, mas começou a se afastar de Ana. Ele a criticava por não ter lhe dado uma vida mais confortável, ignorando os sacrifícios que ela fez. Ana, por sua vez, sentia-se magoada e não entendia por que o filho era tão ingrato. Sob a ótica espírita, podemos imaginar que Ana e Pedro têm uma história antiga. Talvez em outra vida, Pedro tenha sido alguém que Ana prejudicou e agora eles se reencontram para aprender o perdão e a gratidão. A ingratidão de Pedro é um teste para Ana, que precisa exercitar a paciência e o amor incondicional. E para Pedro, o desafio é reconhecer o valor da mãe, superando o seu orgulho. Esse exemplo nos mostra que os laços de família são oportunidades de evolução, mesmo quando há dor. Os laços espirituais e a reencarnação. Santo Agostinho vai além e nos ensina que os verdadeiros laços de família são espirituais, não apenas corporais. Ele diz: os laços do sangue são frágeis e perecíveis. Os laços do espírito são eternos. Isso significa que a família que temos hoje é apenas um capítulo de uma longa história. Talvez aquele pai severo tenha sido um amigo que nos ajudou em outra vida e agora está aqui para nos ensinar disciplina. Ou aquele filho rebelde tenha sido um inimigo que hoje busca a reconciliação. No capítulo 4, Kardec já havia explicado que a reencarnação fortalece esses laços, porque nos dá múltiplas chances de acertar, de amar e de perdoar. Sem a reencarnação, como entenderíamos a ingratidão? Seria apenas uma injustiça, um capricho do destino? Mas com a reencarnação, vemos que ela é um convite ao crescimento. Cada desentendimento, cada mágoa é uma porta aberta para a transformação.
A história de João e seu pai Miguel. Vamos a outro exemplo. João tinha um pai chamado Miguel, um homem rígido e distante. Durante anos, João guardou rancor, achando que o pai nunca o amou de verdade. Após a morte de Miguel, João começou a estudar o Espiritismo e, em uma sessão mediúnica, recebeu uma mensagem do pai. Miguel revelou que, em uma vida passada, João havia sido seu chefe, um homem cruel que o humilhou. Agora, como pai e filho, eles estavam tentando reconstruir essa relação. A rigidez de Miguel era, na verdade, um reflexo do medo de falhar novamente com João. Essa descoberta mudou tudo para João, que passou a enxergar o pai com olhos de compaixão. Esse caso nos mostra como os laços de família podem ser complexos. A ingratidão, o distanciamento, os conflitos, tudo isso pode ter raízes em vidas passadas. E o Espiritismo nos dá a ferramenta para compreender e superar essas barreiras. O amor. Como superar a ingratidão nos laços de família? Então, como lidamos com a ingratidão, seja como filhos ou como pais? Santo Agostinho nos dá uma dica preciosa. Não julgueis os vossos filhos, mas educai-os com amor. Não cobreis gratidão, mas ofereceis exemplos. Isso significa que a melhor forma de vencer a ingratidão é através do exemplo e da paciência. Se somos pais, nosso papel é semear o bem, mesmo que os frutos demorem a aparecer. Se somos filhos, nossa missão é tentar enxergar além das aparências, buscando entender as intenções por trás das ações dos nossos pais. No capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Kardec nos ensina que o amor é a base de todas as relações. Ele cita a parábola dos credores e devedores, mostrando que todos nós temos dívidas uns com os outros. Dívidas de afeto, de erros, de aprendizado. Quando perdoamos a ingratidão, estamos quitando essas dívidas e abrindo espaço para um amor mais puro. Além disso, a prece é uma aliada poderosa. No capítulo 27, Pedi e obtereis, Kardec nos mostra que orar pelos nossos familiares, sejam eles gratos ou ingratos, é uma forma de atrair boas influências espirituais. Quando oramos por um filho ingrato, por exemplo, estamos pedindo que ele receba luz para enxergar o valor da família. E quando oramos por nós mesmos, pedimos força para não cair no ressentimento. A beleza dos laços de família. Apesar dos desafios, os laços de família são uma das maiores bênçãos que recebemos. Eles nos ensinam a amar, a perdoar, a sermos melhores. Pense na sua própria família. Quantas vezes você já aprendeu algo valioso com um conflito, com uma conversa difícil ou até com um gesto de carinho inesperado? Cada membro da família é um mestre disfarçado, colocado em nosso caminho para nos ajudar a evoluir. Santo Agostinho termina sua instrução com uma mensagem de esperança. Os laços de família, quando bem compreendidos, são laços de luz que unem os espíritos para a eternidade. Isso nos lembra que, mesmo que hoje haja ingratidão ou desentendimentos, o futuro nos reserva a chance de reconstruir essas relações. Na erraticidade, o estado entre as encarnações, ou em novas vidas, teremos a oportunidade de nos reencontrar e transformar mágoas em amor. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre os laços de família no Espiritismo. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de luz para as suas relações familiares, mostrando que por trás de cada desafio há um propósito divino. A ingratidão, os conflitos e até as distâncias são apenas capítulos de uma história maior, escrita com as tintas do amor e da justiça de Deus. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, e por extensão toda a nossa família, é mais do que um dever terreno, é um compromisso espiritual. Então, que tal hoje olhar para a sua família com novos olhos?
Tente ver além das imperfeições, buscando o Espírito eterno que habita cada um deles. E, acima de tudo, pratique o amor, porque, como diz o capítulo 15, fora da caridade não há salvação.